capítulo 18 do livro de Lucas vai falar assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem temia Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo, mas o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado à sua casa, e não aquele outro. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos para que ele os tocasse, mas vendo isso, os seus discípulos repreendiam. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que se entristeceu muito, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem poderá ser salvo? E ele lhes disse: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Então disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. E Jesus, tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas eles nada disso entendiam, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava.
Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Capítulo 18 de Lucas vai falar sobre a consagração. E o que é consagração? Consagração é entregar a nossa vida a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós começamos o nosso ministério. E qual é o nosso ministério? O nosso ministério é levar Cristo para as pessoas. O nosso ministério é ser luz para aqueles que estão na escuridão. O nosso ministério é anunciar as boas novas. Nesse capítulo, Lucas escreve que Jesus ensinou que nós devemos orar sempre. E o que é orar sempre? É orar sem cessar. Oração é falar com Deus. Oração é ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós queremos falar na oração, mas nós precisamos falar e nos calar. Porque quando nós nos calamos, o Senhor, ele fala. E quando o Senhor fala, o Senhor nos dá direção. E quando o Senhor nos dá direção, nós vencemos, porque o Senhor, ele conhece todas as coisas. Existe uma revelação grandiosa na oração. Porque muitas vezes nós queremos ir pelo caminho que nós acabamos de enxergar. Mas se nós orarmos ao Senhor para que Ele guie os nossos passos, nós vamos entender qual é o melhor caminho a seguir. E a oração persistente eleva-se ao coração de Deus. E quando nós oramos ao Senhor, o Senhor, ele responde, o Senhor, ele nos ouve, o Senhor, ele tem misericórdia de nós, porque o Senhor, ele sabe o tempo certo de nos abençoar. Aonde nós estivermos preparados, aonde nós reconhecermos que nós somos pecadores, que nós erramos, que nós falhamos. No capítulo 18, vai ter uma passagem de uma parábola onde fala sobre um justo que desprezava os outros. Quando você crê que você é justo e despreza o outro, você não está sendo justo. Porque desprezar as outras pessoas é você fazer injustiça. E como você vai desprezar os seus inimigos? Como você vai desprezar aqueles que não te amam? Você não pode desprezar. Você precisa amar, ensinar. E se as pessoas elas não te recebem, é porque elas não estão preparadas para te receber. É porque elas não estão aptas a te acolher. E quando nós entendemos isso, que nós não somos justos aos nossos olhos, porque justo é somente aqueles que Deus reconhece que é justo. E o que é a justiça? A justiça é você entregar ao outro o que ele necessita. Se o outro necessita da sua ausência, você se ausente. Se o outro necessita da sua presença, você se apresente. Se o outro necessita de coisas que você não pode entregar, dê a ele o que ele precisa. Porque muitas vezes nós não temos o que oferecer ao próximo. E quando nós não temos o que oferecer ao próximo, nós precisamos orar para que Deus possa mover e alguém entregue ao próximo o que ele deseja. Isso é amar. Isso sim é ser justo.
Se eu não posso oferecer aquilo que você necessita, eu vou orar para que você receba de alguém aquilo que você precisa. Porque nós precisamos ser moldados, lapidados, amados, protegidos por aqueles que o Senhor manda para nossas vidas. Então nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E quando nós amamos a Deus, e quando nós queremos buscar a verdade, e quando nós queremos entrar no caminho, nós precisamos entender que nós não podemos clamar ao Senhor de dizer que nós somos justos. Nós precisamos nos apresentar como pecadores. Nós precisamos falar ao Senhor que somos pecadores, que erramos, mas que nós queremos mudar, mas que nós queremos nos aperfeiçoar, mas que nós queremos mudar o caminho. Então, o Senhor, Ele nos justifica. Porque quem nos justifica não é o homem, é Deus. Então não busque a aprovação de ninguém. Não busque ser aprovado por ninguém, mas busque ser aprovado por Deus. E o que é ser aprovado de Deus? É quando nossas limitações são reconhecidas. Quando nós entendemos que nós temos limitações. Quando nós entendemos que nós erramos, quando nós entendemos que praticamos muitas vezes a injustiça, mas que nós nos arrependemos, que nós queremos uma chance, queremos novas oportunidades. E é assim que Deus faz. Mais para frente nós podemos observar sobre as crianças. Jesus diz que o reino de Deus é das crianças, porque as crianças elas têm pureza. As crianças, elas apenas aguardam. As crianças, elas brincam, elas se alegram. Dá uma caixa de papelão para uma criança, ela vai amar, ela vai brincar. Coisas, às vezes, que são insignificantes para nós, são significativas para elas, porque em tudo elas veem a beleza, a oportunidade de brincar, a oportunidade de crescer, a oportunidade de evoluir. E nós também devemos acreditar nisso. É nas nossas quedas que nós temos oportunidade de crescer. É nos nossos erros que nós temos oportunidade de aprender. É nas nossas dificuldades que nós temos prioridade, capacidade de avançar, de evoluir, de conhecer, de aprender. Porque constantemente nós somos como criança diante de Deus, porque Deus ele tem todo o conhecimento, toda a verdade. E quando Ele olha para nós, Ele nos olha como crianças, porque estamos engatinhando, estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos passo a passo nos direcionando ao grandioso poder de Deus. E é assim que nós precisamos viver. Viver como criança. Senhor, eu errei hoje, me ensina. Senhor, eu preciso aprender. Senhor, eu caí, me perdoa o que eu faço. Senhor, eu não sei que caminho seguir, me guia, me leva, me abraça. E o Pai, na sua infinita misericórdia, nos acolhe como crianças. Mais para frente nós entendemos que as riquezas do mundo, muitas vezes, elas são como deuses. Porque se nós entendermos que o dinheiro ele deve ser espiritual, porque se Deus deve dar-nos capacidade de termos o dinheiro é para que nós possamos administrá-lo. E quando nós administramos o dinheiro que o Pai nos deu, Ele nos abençoa, Ele nos prospera, porque não podemos ter o coração voltado ao dinheiro, mas precisamos entender que nós precisamos administrar, que nós precisamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, não deixando Deus de lado, pelo contrário, priorizando a Deus em primeiro lugar e entendendo e agradecendo e louvando a Ele por tudo o que Ele tem feito para as nossas vidas. E essa consagração,
vai falar sobre a morte da nossa carne e entender que nós precisamos vivenciar a vida que o Senhor tem para nós. Porque quando fala-se da morte e ressurreição de Jesus, fala-se dos açoites que ele teve, que foi escarnecido, desprezado, cuspido, açoitado, mas ele venceu e nós venceremos. E Jesus hoje ele diz para você, assim como aquele mendigo cego que não via, Jesus perguntou para ele: o que quer que eu te faça? Jesus ele pergunta para você hoje: o que quer que eu faça a você? E o que nós queremos que Jesus faça, que os outros façam, nós devemos fazer ao próximo. Isso é amar ao próximo como nós nos amamos, como nós queremos que nós sejamos amados. E glorificarmos ao Senhor nas nossas vidas. E é por isso que estamos aqui, para adorar o nome do Senhor, para reconhecer o Senhor nas nossas vidas, para entender, para compreender o agir de Deus e para fazer parte do reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que não esqueçamos o versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.